Boa tarde, professor. O meu grupo ficou com o tópico fotossíntese e hoje vamos falar como funciona o processo de produção que as plantas passam, que é a fotossíntese. Os integrantes do meu grupo são eu, Maria Eduarda, o Esdras, a Dara, a Suzana, a Lídia e o Arthur. Nós tivemos a ideia de colocar os integrantes do grupo assim, mostrando a foto e o nome no Meet, porque ficaria mais fácil para o professor localizar os alunos na sala. Bom, eu vou começar falando sobre o que é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química, assim fazendo com que haja produção para que as plantas possam se manter vivas. A fotossíntese, ela é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera e é realizada por organismos denominados fotossintetizantes, como plantas e algas. Organismos fotossintetizantes são aqueles organismos que utilizam energia solar para se reproduzirem. Não são organismos, por exemplo, que precisam de outros organismos, como os animais precisam de outros animais para se reproduzirem. Bom, agora falando um pouco sobre o processo da fotossíntese. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas utilizam 3 elementos: a água, o dióxido de carbono e a luz solar para preparar alimentos. Bom, esse processo é quando a planta ela absorve água pelas suas raízes e essa água é direcionada às folhas da planta. Ela é direcionada para as folhas porque é nas folhas que ocorre a produção de alimentos, ou seja, onde ocorre a fotossíntese. Essa folha recebe essa água, mais luz solar, mais dióxido de carbono. E juntando esses 3 elementos, ela faz a fotossíntese. Esse processo ocorre quando o dióxido de carbono ele encontra a água que veio das raízes. E com a ajuda da luz solar, eles criam uma reação que produz um alimento e gera um oxigênio. E é assim feito o processo da fotossíntese. Boa tarde, eu sou o aluno Esdras Maia e eu vou falar sobre as funções da fotossíntese. Eita, passou demais. Bom, eu trouxe 3 principais funções da fotossíntese. E a primeira que eu vou falar é a alimentação das plantas. Bom, durante a fotossíntese ocorre uma série de reações químicas que, através da energia solar, transformam substâncias inorgânicas como água e gás carbônico em substâncias orgânicas, que é a glicose, produzindo assim o principal alimento para as plantas, que é a glicose. E esse alimento é necessário para a sobrevivência delas. A segunda função que eu destaquei foi a liberação de oxigênio no ambiente. Bom, a liberação de oxigênio é uma outra importante função que a fotossíntese desempenha. Bom, a queima de combustível e a alta emissão de gases carbônicos na atmosfera faz com que atualmente uma das principais e mais necessárias funções da fotossíntese seja a liberação de oxigênio. E isso se dá por meio de um processo de purificação, que esse sistema fotossintético ele possibilita para as plantas. E nisso as plantas capturam o gás carbônico que está presente no ar atmosférico e liberam em seguida um oxigênio para o ambiente. E assim estabelece um equilíbrio que capacita a existência da vida, E a outra importante função que eu trouxe é a entrada de energia na biosfera. E a fotossíntese é uma das principais responsáveis por essa entrada, de energia. Bom, a biosfera ela é um sistema aberto que possui um ponto de entrada e de saída de energia. E esse fluxo de energia ele é fundamental para o funcionamento dos ecossistemas, que desse modo a clorofila presente nas plantas ela absorve uma energia solar e converte essa energia em uma energia química, que em seguida vai produzindo uma matéria orgânica e assim se dá uma continuidade em todo esse processo. E essas foram as 3 principais funções que eu trouxe. Espero que todos tenham entendido e obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Dara e eu vou estar falando um pouquinho sobre o fotossistema. Bom, aqui a gente tem a representação do que acontece
lá na célula da planta, dentro do cloroplasto, lá na tilacoide. Aqui a gente tem essas moedinhas verdes, são as clorofilas. O que é clorofila? Clorofila é a planta verde. É a cor verde da planta. E o gás carbônico, ele alimenta a planta. Chega, ciência, chega. Chega. Essa clorofila especificamente a gente vai estar colocando o nome dela de P680, que é o tanto, né, é o comprimento de onda que ela vai conseguir absorver da energia luminosa. Essa clorofila ela vai receber o fóton, né, e ele vai ficar energizado. E segundo a química, quando o átomo está altamente energizado, a tendência do elétron dele é se afastar do núcleo. Então aqui a gente tem a representação aqui dessa seta laranja, os elétrons que vão estar subindo. Quando a clorofila ela para de receber os fótons, né, quando está de noite, por exemplo, esse elétron aqui ele vai começar a perder a sua carga. Então ele vai voltar para a clorofila, mas não para a mesma. Então para uma outra clorofila que ela vai chamar de P700. Lembrando que é o comprimento de onda que a clorofila vai conseguir absorver. Então, durante esse caminho que o elétron vai percorrer, ele vai estar liberando energia. Essa energia ela vai ser usada para o bombeamento dos prótons de hidrogênio para dentro da tilacoide. Então, a gente tem aqui os prótons de hidrogênio, né, H+. Essa movimentação que ele vai estar causando vai estar formando energia, que a gente vai chamar de ATP, que é o ADP mais o íon fosfato. Então a gente vai ter aqui essa união, né? Ele vai estar se fosforilando aqui. Então por isso que a gente vai chamar de fotofosforilação. Foto, porque é proveniente da luz do sol. Fosforilação por causa desse ganho de mais um fosfato. Então vão ter 3 fosfatos, antes tinha 2. Então vai ficar ATP de 3 fosfatos. Esses três nomes aqui, a feofitina, a plastoquinona e aqui a plastocianina, elas são moléculas carregadoras de elétrons. Elas vão levar o elétron até a P700 aqui. Então aqui, o fotossistema 1, semelhantemente ao fotossistema 2, também vai receber energia luminosa. A clorofila também vai perder elétrons. Esses elétrons vão ser conduzidos até uma enzima, uma coenzima, que também é oxidante. Ela vai receber esses elétrons, né? Ela se chama NADP. E esse NADP, ele vai receber esses elétrons mais os prótons de hidrogênio. Por isso ele vai se chamar de NADPH, de hidrogênio. Essa molécula de NADPH, assim como o ATP, ela é altamente energizada e elas vão ser usadas na segunda fase, que é a fase escura, chamada de ciclo de Calvin, que nós vamos ver daqui a pouco. Uma das diferenças que a gente vai ver entre o fotossistema 2 e o fotossistema 1 é que essa clorofila aqui, ela, para se manter estável, depois que liberar o seu elétron, ela vai imediatamente pegar o outro elétron que foi liberado de uma outra clorofila. Já esse daqui do fotossistema 2, ela não vai pegar um elétron que veio de uma outra clorofila. Ela vai pegar o elétron da molécula de H2O. Ela vai ser quebrada. É o que a gente chama de fotólise da água. Os elétrons desse átomo vão para a clorofila. Os prótons de hidrogênio vão ser usados nessas duas situações aqui, que já foram faladas. E o oxigênio nada mais é do que o ar que a gente respira. Meu nome é Suzana e estaremos falando sobre reação luminosa. Deixando um recado de atenção que essa apresentação da minha parte não será concentrada no slide, e sim na minha fala. Reação luminosa. Essa é dividida em 2 fases. A fase clara, também chamada de fotoquímica, e a fase escura, também chamada de puramente química. Falando sobre a fase clara. A fase clara, ela necessita da luz. Ela precisa da presença da luz para ter os seus processos feitos. Por isso que ela é feita durante o dia.
vamos falar sobre os processos que são feitos na fase clara. A fotofosforilação é o processo de produção de energia em forma de ATP a partir da energia luminosa. O que é ATP? Você pode ficar se perguntando. É adenosina de trifosfato. Agora falando sobre fotolise de água. O que ocorre nesse processo? Ocorre o transporte dos átomos de hidrogênio para os transportadores de hidrogênio e a liberação do gás oxigênio para a atmosfera. Agora falando sobre a fase escura. A fase escura, ela não necessita da presença da luz para ser feita. E quais processos ocorrem na fase escura? É o ciclo de pentoses. O que é o ciclo de pentoses? Consiste, eu vou falar a parte mais importante porque eu irei só adentrar um pouco nesse assunto, porque meus colegas irão falar mais a profundo dele. Mas a parte importante que ele faz, ele cria dissídios como alimento para o organismo. Essa é a minha apresentação, muito obrigada. Eu sou a Lígia e agora eu vou falar sobre a fixação de carbono, que faz parte da etapa posterior à fase clara da fotossíntese. Então aqui eu elenquei alguns tópicos para elucidar sobre o assunto, né? A fixação de carbono é parte constituinte do processo de fotossíntese, onde há a ação de absorção e assimilação do carbono por meio do dióxido de carbono, CO2, isto é, incorporados nas moléculas orgânicas, uma vez que dióxido de carbono é uma molécula inorgânica. Então aqui o nosso objetivo com essa etapa é tornar esse CO2 uma molécula orgânica para que ele venha servir de alimentos, né, para essas plantas. Realiza-se numa etapa da fotossíntese nomeada ciclo de Calvin-Benson ou ciclo das pentoses. As reações provenientes deste ciclo também são chamadas de fase escura, pois as mesmas não dependem diretamente da luz, ou seja, né, elas podem acontecer tanto na luz quanto na ausência da luz. Diferente do que acontece na fase clara, né, na fase fotoquímica, onde a luz é um elemento essencial para que as reações aconteçam. As reações do ciclo de Calvin-Benson acontecem no estroma, espaço interno dos cloroplastos. Então aqui eu coloquei a imagem de um cloroplasto e aqui o estroma, né? Que é aqui que ocorre o ciclo de Calvin-Benson e todas as suas reações. Eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa do ciclo de Calvin-Benson, todas as suas etapas. Parece bem complicado, mas a gente precisa se atentar a algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é onde começa, e aqui que a ribulose se une ao CO2, né, ao dióxido de carbono. E essa união só é possível por meio da rubisco, que é a proteína mais abundante existente. Então, após essa união, a molécula vem aqui, ó, a molécula se divide, aqui onde era 6, elas se tornam 2 de 3. Aqui acontece a redução do ATP na ADPH. E aqui, onde era para estar formando, né, a molécula orgânica, a gente pode perceber que só tem 3 carbonos aqui nessa, onde seria a glicose. Só que a gente sabe que a glicose, a gente já viu, né, que a glicose é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então aqui ela ainda não está pronta e é necessário fazer mais uma volta no ciclo de Calvin-Benson para que ao fim aqui a gente tenha a glicose. Aqui, ó, 2 vezes forma a glicose. Então aqui eu coloquei tudo o que acontece, né? Porque só eu falando acho que fica mais complicado. A gente precisa saber que para formar essa molécula orgânica, os elementos necessários, mais importantes assim, é o dióxido de carbono, o ATP e o NADP, onde esses dois últimos foram produzidos na etapa fotoquímica, lá na etapa que precisa de luz. A ribulose se une ao CO2 por meio da rubisco, que foi o que eu expliquei, né? A proteína mais abundante existente. Ocorrem diversas reações no ciclo, como fornecimento de elétrons do NADPH para a produção de PGA, que foi o que eu expliquei, as reações lá que acontecem nesse meio. A molécula orgânica glicose só é produzida após 2 voltas no ciclo, pois ao fim de uma volta só teremos 3 carbonos. Então serão necessárias lá 2 voltas no ciclo de Calvin-Benson para formar a glicose. Ao fim, ocorre a regeneração dessa molécula, transformando-a novamente em ribulose, né, que foi onde tudo começou, para que possa se unir a novos carbonos e dar origem a um novo ciclo.
Então aqui, após ela ter se tornado glicose, após 2 voltas, ela vem para cá e ocorre a regeneração, onde ela vai se tornar ribulose de novo, se unir novamente ao carbono e dar início a um novo ciclo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo a nossa apresentação. Meu nome é Arthur e eu vou falar um pouco sobre a importância da fotossíntese para o nosso planeta, para todos nós, na verdade. Bom, a fotossíntese é, sem dúvidas, o processo mais importante que ocorre na Terra. Toda a vida no nosso planeta depende desse processo. E é através desse processo que a energia radiante do Sol é capturada e transformada em matéria orgânica, em especial a glicose, que é uma matéria muito importante para o nosso metabolismo aí, né? Porque fornece energia. Agora, passando para o próximo slide, eu vou falar sobre a liberação de gás oxigênio durante a fotossíntese. Organismos como bactérias e algas utilizam a energia solar para converter moléculas simples, por exemplo, a de CO2, que é dióxido de carbono, e H2O, que é água, em moléculas mais complexas, como as de O2, que é oxigênio, que são liberadas no ar que respiramos, que no caso toda a vida no nosso planeta necessita. Já a glicose produzida, que é uma substância muito energética, como eu já tinha falado antes, torna-se disponível para outros seres vivos no planeta. Inclusive, os animais carnívoros dependem da fotossíntese, pois eles comem outros animais que alimentam-se de vegetais. E esses animais que alimentam-se de vegetais, eles estão cheios de energia, de glicose. E esses animais que comem vegetais são um papel muito importante para a fotossíntese, que eu vou explicar mais na frente. Aí o oxigênio liberado para a atmosfera garante a respiração aeróbica dos próprios vegetais e animais. Agora passando para o próximo slide, que vai falar sobre alguns minerais, alguns recursos energéticos no planeta. Grande parte dos recursos energéticos que está no nosso planeta, como o petróleo, o carvão, como eu dei o exemplo aí no slide, derivadas de seres vivos, foram armazenados em matéria orgânica produzida durante a fotossíntese. A fotossíntese também é importante para a produção desses materiais, desses minerais, desses recursos naturais que tem no nosso planeta. Agora, o próximo slide eu vou falar de uma coisa mais séria, uma coisa muito importante para a nossa vivência no planeta, para ser um planeta habitável e com um equilíbrio de gás carbônico e gás oxigênio. A fotossíntese do nosso planeta ela promove o sequestro do carbono da atmosfera, enquanto que durante a respiração da maioria dos organismos ocorre o consumo de oxigênio, liberação de gás carbônico. E é justamente esse ciclo e esse equilíbrio de retirada e liberação de carbono na atmosfera que favoreceu e ainda favorece a existência de um ambiente propício à vida no planeta. Agora, a próxima importância é a última que eu trouxe para mostrar para vocês, além das outras também que eu já havia falado. A fotossíntese tem um papel muito importante na cadeia alimentar, onde os organismos autotróficos fotossintetizantes, que são organismos que produzem seu próprio alimento, sua própria comida, são a base das cadeias alimentares, tanto terrestres quanto aquáticas. Então, a energia presente na matéria orgânica produzida por esses organismos autotróficos, é transmitida aos seres heterotróficos, que são seres ou animais, organismos que se alimentam de outros seres ou animais ou organismos, para poder conseguir seu alimento e sua glicose ou energia pela cadeia alimentar. Então, é dessa forma que a fotossíntese influencia na cadeia alimentar, que é para poder ter esse equilíbrio de alimentação na cadeia alimentar. Então, professor, essa foi a minha apresentação. Obrigado e boa tarde.